Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 7, trecho 13, 29 de abril de 1906. A alma vazia de tudo é como a água que corre sempre, continuando meu habitual estado. Assim que veio o bendito Jesus, enchendo todo o meu interior de si mesmo me disse: minha filha, a alma vazia é como a água que corre sempre e só se detém quando chega ao centro de onde saiu. Como vai dizer, né? A alma vazia, né? Estando Luísa vazia, Jesus veio, né? E encheu todo o interior dela, dele mesmo. Né? É vazios que vamos poder ficar cheios de Deus, né? Preencher todo o nosso interior com Jesus. É alargar a nossa alma para que Jesus venha, né, a morar, né, e se estender cada vez mais, né, dentro de nós. Como vai dizer, né? A alma vazia é como a água que corre sempre e só se detém quando chega ao centro de onde saiu, né? Quando retornarmos à ordem, quando Jesus preencher todo o nosso interior, né? Só se detém quando chega ao centro de onde saiu, quando alcançarmos, né, o propósito para o qual fomos criados. E assim como a água que não tem cor pode receber em si todas as cores que nela se reflitam, assim a alma vazia corre sempre para o centro divino de onde saiu. Então não ansiamos nenhuma outra coisa senão aquilo que é a vontade de Deus, os propósitos divinos, a vida divina. E não tendo cor a água, assim também a alma, não tendo mais as suas preferências, a sua, como se diz, a sua personalidade, né? O seu temperamento, mas vive o temperamento de Jesus, né? Os temperamentos de Jesus, né? A sua vida em nós, né? Recebe os estados de ânimo dele, né? Então, não se trata do que estamos vivendo ou passando, mas em tudo manifestamos, né, a vida, a vontade de Deus, né, e nos resignamos a ela, né, cujo não há mais aí necessidade de ficar pedindo coisas, né, a solução, a sanação de situações, mas em tudo reconhece que é a vontade divina, né, e nesse ato único de Deus, né, seguimos recebendo, como disse aqui, as cores. Aqui a água que não tem cor pode receber em si
todas as cores que nela se reflitam, né? Assim a alma vazia. Então recebemos todas as cores, recebemos os atributos de Deus, né? E dele vivemos. Assim a alma vazia corre sempre para o centro divino de onde saiu, e só se detém quando chega a encher-se toda de Deus, né? Porque estando vazia, nada lhe escapa do ser divino. É estando vazio que o ser divino vem a nos preencher, é quando despojarmos de nós mesmos, da nossa vontade, das nossas preferências, mínima que seja, né? Só assim essa água, né, pode jorrar, né, no nosso interior incessantemente, né, de modo a transbordar fora, né? Porque estando vazio, nada lhe escapa do ser divino, né? Ele tem o livre acesso, né? Ele tem total abertura da criatura, né? E pode assim fazer reinar nela o seu divino querer, né? E como não tem cor própria, recebe em si todas as cores divinas, né? Os atributos divinos. Agora, só a alma vazia, né? Só estando plenamente vazios, né? Porque está vazia de tudo, compreende, porque esta vazia de tudo compreende as coisas segundo a verdade, né? E não tem expectativa, mas compreende, né? Compreende a verdade como realmente é, né? E não olha, não fica olhando para a aparência das coisas, né? Não lança sobre as situações o seu olhar humano, mas o olhar divino, né? Atravessa as situações com a vida divina, cuja qual, né, vê e percebe claramente que não é para nos parar, né, nos paralisarmos, mas que justamente através, por conta destas situações, né, avançamos, né, progredimos, crescemos, né, em conhecimento, sabedoria e graça, né, ao vivenciar, ao experimentar situações e passar tudo, né, na divina vontade, com a divina vontade. Então a cruz se torna luz, né, luz de conhecimento, luz de sabedoria, né, luz, né, para perseverarmos e reconhecermos que estamos no caminho, né, estamos na divina vontade, né, quando nos esvaziamos de nós mesmos, das nossas preferências, da nossa vontade humana, né, que coloca tanto empecilho, né, que vem com tantas sugestões, né, não para nos fazer caminhar, mas para nos paralisar, né? Inventa, né, traz tantos questionamentos, né? São as dúvidas, é o sentimento de culpa, né? É o paralisar nas realidades humanas, nos pensamentos humanos, e assim não se esvazia, né? E acaba retendo, né, esse líquido não divino, mas humano, né? Esse líquido fétido e asqueroso da vontade humana, cuja qual não nos traz benefícios, mas só prejuízos, né? E como disse no vídeo antes, né, da, da partilha da voltorta, esta criatura, né, esta alma, ao ficar dando atenção para a sua vontade humana, ela dá a morte à vontade divina, né, cujo qual Jesus não pode desenvolver nessa alma, e fica a divina vontade suspensa. Ela não pode descer, né, porque esta criatura, né, não esvazia, né, não está vazia de si mesma, mas está ainda apegada às situações, né, dela, do humano dela. Então é preciso abandonar-se, preciso esquecer de si, não olhar mais para si, né,
não dar atenção à sua vontade humana e olhar apenas, né, para esse oceano divino, né, e estar a tal ponto, né, a tal qual vazios, a fim de que este oceano, né, a fim de que essa vida divina venha habitar em nós, a reinar em nós, a fim de recebermos as cores, os atributos divinos e tornarmos essa luz, esse sol, né, que ilumina, né, não a nós mesmos, mas ilumina, né, a todos, que transborde afora, né, que levemos essas verdades a serem conhecidas, né, e coloquemos, né, ela em prática na nossa vida, a fim de viver dia a dia as experiências, né, da vida na divina vontade e termos, né, a vida na prática, a qual compartilharmos, né, a fim de agregar ao nosso estudo, né, a vida prática, né, as experiências, né, vividas concretamente na nossa vida, né, manifestando assim que é real, que é verdadeiro e que vivemos isso, né, apesar da nossa pequenez, da nossa simplicidade, apesar das limitações da criatura, né, mas que por fé, por esperança, né, por amor a Deus, não olhar para isso, não ficar preso nisso, mas através disso ter a consciência de que não somos nós mesmos, mas é a divina vontade a viver, a operar, a crescer, a desenvolver em nós a sua vida divina, na nossa pequenez, na nossa simplicidade. É como diz, agora só a alma vazia, porque esta vazia de tudo compreende as coisas segundo a verdade. Por exemplo, a preciosidade do sofrer, né? O nosso olhar por sobre o sofrimento, por sobre a cruz, se converte em outro, né? Se converte em luz, como disse, luz de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, né? A única necessidade do eterno, né? A necessidade, a dependência que temos de Deus, né? De sua vontade, operante, agindo em nós, né? Porque para amar uma coisa é de absoluta necessidade que se odeie a coisa contrária a que se ama, que aqui é o que, né? A vontade divina e a vontade humana, né? O seu querer humano. Então, para amarmos a divina vontade, precisamos nos despojar, né? Precisamos odiar a nossa vontade humana rebelde, os nossos apetites, as nossas paixões, as nossas inclinações, né? Até mesmo, né, nas coisas lícitas, né? Pois a qual não temos mais preferências, mas unicamente a preferência de Deus, né? Os interesses divinos, né? E no mais do meu humano eu deixo de lado, eu deixo no automático, ou seja, tudo que eu vou fazer eu faço, né? Mas sem tirar os olhos da divina vontade, né? A minha memória, inteligência e vontade precisa estar, né, fundida à divina vontade. Então, ao realizar as minhas atividades, eu não fico conversando mais comigo mesmo como se vive, né, aquele que vive na vontade humana, né, a estar continuamente fazendo planos, projetos, idealizando projetos, né, naquela expectativa, né, de coisas, de situações. E já o filho da divina vontade não, ele se ocupa, ele fica com Jesus, a conversar com ele, né, a meditar as suas verdades, a pô-la em prática, a ruminar esses escritos, né, ainda que ocupado com seus afazeres. Então, no humano fica, né, no automático, enquanto que intelectualmente, né, estamos a fazer atos na divina vontade. E assim, fundido, né,
todo o nosso ser, todos os nossos atos, os nossos trabalhos, fundidos à divina vontade, renunciando o que não condiz à vontade divina, como vai dizer porque para amar uma coisa é de absoluta necessidade que se odeie a coisa contrária. Então, o que é contrário à vontade divina, aos atos divinos, renunciamos, né? Odiamos, né? Ainda que no nosso interior tenha, né, essa inclinação, não damos vida a ela, não damos vazão a ela, né? Mas em tudo voltamos para a divina vontade e buscamos essa purificação do nosso interior, né, a fim de que reine a divina vontade, não mais o nosso querer, a nossa vontade egoísta, né? E só se ama, né? E só a alma vazia é que chega a tanta felicidade, né? É a alma vazia que chega, né? Que alcança tamanha felicidade, né? De não ver mais necessidade às coisas humanas, às realidades humanas, né? Às companhias humanas, né? A toda aquela afinidade humana, né? A necessidade de estar, né, se satisfazendo humanamente. Mas nos esvaziamos de tudo isso para sermos preenchidos por Deus, de modo a contentar, a corresponder a Ele, né, de promover a Ele a companhia, a felicidade, né, a toda a nossa atenção, a nossa correspondência de amor a Ele. E assim correspondendo a esse amor a Ele, retornando à ordem, né, dando a Ele essa felicidade, consequentemente também, por sermos, né, uma só coisa, iremos também ser felizes, estarmos plenamente felizes e satisfeitos com o que temos, né, independente do que exteriormente temos, que é o que Jesus disse a Luísa, né? Até que enfim encontrei uma pessoa que não quer as minhas coisas, os meus bens, os meus tesouros, né, mas que quer apenas a mim, né, a mim só. Então, é isso, né? Buscamos a vida divina, de modo a corresponder, a amar a Deus e, consequentemente, por amarmos a Ele unicamente, né? E como por primeiro, recebemos também, né, todo o seu contentamento, a sua felicidade, retornamos à ordem e somos então plenamente felizes, não pelo que temos ou o que somos, mas aquilo que nos tornamos, né? Partes, né, conscientes a exercitar, né, o nosso ofício no corpo místico de Jesus, né, a vivermos e darmos vida àquilo, ao propósito para o qual fomos criados. E eis, né, a total e plena felicidade, né, tirando tudo que se opõe, né, tudo que está em desordem, tudo que venha a prejudicar o plano de Deus na nossa vida, né, e naqueles que por meio de nós Ele quer tocar, Ele quer chegar, né? Então, se tira os olhos, né, da pequenez da criatura que é, né, e olhe para o divino, para o infinito, né, a estar mergulhado nesse oceano e não mais naquela pequena poça de lama, né, que é a sua vontade humana. Que Deus nos ajude, que a nossa mente, né, que a chave na nossa mente, na nossa memória, inteligência e vontade vire, né, de modo a corresponder à sua vontade com plena consciência, né, e a desenvolvermos, a crescer nesse ato único, contínuo e não, né, esmorecermos, seguirmos o fluxo, né, continuamente. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.